Olá, querido irmão, querida irmã do Distrito Jardim Primavera, a todos os nossos amigos que nos acompanham aí no Facebook, YouTube, Instagram. É um prazer, uma alegria estarmos juntos para meditar um pouco na Palavra de Deus. Estamos iniciando hoje uma série sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, Trindade Celeste, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos estar apresentando cada dia aqui um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O que é, quem é, por que necessitamos do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selamento, enfim, vários temas para o nosso enriquecimento e fortalecimento espiritual. Então, para isso eu quero convidar você a fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Ore comigo. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade de abrir a tua palavra nesse momento. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e possa colocar as tuas palavras nos nossos corações. Abençoa, Pai, a cada um que está acompanhando nesse momento através das redes sociais. Nós oramos e agradecemos por todas as bênçãos em nossa vida, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o primeiro texto que eu quero ler aqui se encontra no Velho Testamento, está em Ezequiel capítulo 9. Abra sua Bíblia. Ezequiel 9, no verso 4 até o verso 6. Deus falando sobre Jerusalém, sobre os castigos que viriam sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, né? Que infelizmente não permaneceram com Deus, não continuaram. Então, como era previsto já na profecia dada por Moisés há muito tempo atrás, eles se afastaram e então veio maldição. E aqui vem falando exatamente sobre isso, sobre o selamento. Olha só que coisa. Ezequiel 9, verso 4 a 6 diz assim: E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha o verso 5. Aos outros diz, ouvindo eu, passai pela cidade após esse que tinha selado, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Aqui nós temos uma cena muito dramática, né? Difícil até da gente entender Deus mandando ordem para matar. Mas aqui percebam, antes dessa matança toda, essa destruição, vem um selamento, um momento em que aqueles que gemiam, que estavam sentindo na pele, né, o terror do pecado, das coisas terríveis e maléficas que aconteciam ali no meio de Jerusalém, aqueles que estavam infelizes com isso, não estavam contentes com isso. Então foi dito que esses que não queriam o pecado, que estavam descontentes com o pecado, com toda aquela maldade, com toda aquela violência que acontecia, eles deveriam ser selados. E esses selados seriam poupados dessa matança. Então perceba, um selamento onde alguns são separados para não serem destruídos. Quando você vai para Apocalipse, você encontra então a mesma situação. Olha aí, Apocalipse 7, abra sua Bíblia. Apocalipse 7, verso 1 a 3. Olha só o que está dito aqui. Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui os ventos simbolizam então os 4 pontos principais, os pontos cardeais, né, da terra: norte, sul, leste, oeste. Então os anjos estão segurando esses ventos simbolizam guerras, né, violência, confusão, destruição. Então os anjos estão segurando os ventos. Por quê? Olha só. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, e dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte a quem? Que diz aí? Os servos do nosso Deus. Ou seja, selar aqueles que não compactuam com a violência, com a maldade, com o pecado. Então esses que estão buscando a Deus, se afastando do mal, Deus então separa. Olha, vai ter uma destruição, os ventos vão ser soltos e vai vir muita guerra, muita destruição, muita confusão. Mas antes disso, ele diz: segura os ventos até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Com o quê? Com o selo do Deus vivo. O que aconteceu com Jerusalém também. Então, antes da destruição, seriam selados aqueles que não estavam compactuando com o pecado, que queriam permanecer com Deus, obedientes à palavra de Deus, seriam então separados para não serem destruídos. Da mesma forma, agora, no final dos tempos, antes da volta de Jesus, isso também acontecerá. Alguns serão selados para não serem consumidos, destruídos com os eventos finais na história desse mundo tão terrível. Aqui em Apocalipse 9, verso 4, olha o que diz. Apocalipse 9, verso 4. Abra sua Bíblia. Diz assim: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Deus vivo sobre a fronte. O selo de Deus sobre a fronte. Então aqui está uma ordem direta de Deus, já para acontecer a destruição, né? Acontecer os flagelos, acontecer as calamidades, né? As guerras, toda a confusão que essa terra vai passar, mas que não fossem atingidos aqueles homens que têm o selo do Deus vivo. Então Deus tem um selo, Ele quer selar o seu povo, Ele quer selar os seus fiéis, para que não sejam consumidos, destruídos, sejam preservados até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas existe um outro selo, um selo que não é o selo de Deus. Olha só o que está em Apocalipse 13. Abra aí a sua Bíblia, vou passar algumas páginas aí, você vai ver. Apocalipse 13, do verso 16 ao 17. Aqui em Apocalipse 13, João teve a visão sobre as duas bestas, né? 2 reinos estariam dominando a terra em certo período. Depois a gente vai ver sobre isso aqui. É uma besta que sobe do mar e outra que sobe da terra. Quando ele está falando da besta que sobe da terra, que é já a última, então o último poder, né, que vai dominar o mundo. Então ele fala sobre esse selo, que não é o selo de Deus, é um selo diferente. Olha só, verso 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então perceba, aqui nós temos um outro selo, um outro sinal. Não é o selo de Deus. Deus estará selando os seus filhos fiéis para serem preservados dos últimos acontecimentos desta terra, os eventos finais de destruição, morte.
Mas aqui temos um selo diferente, é um selo que não é o de Deus, é um selo chamado selo da besta. É uma marca que as pessoas irão receber e todos que não tiverem essa marca não vão nem poder comprar nem vender no final do tempo, antes da volta de Jesus. Então será uma marca em que as pessoas terão que obter, porque se não elas não obterem, elas vão passar necessidade, vão passar fome, não vão ter emprego, não vão ter trabalho, não vão ter dinheiro, não vão ter nada. Então veja, aceitar o selo de Deus não é tão simples. Para aceitar o selo de Deus tem que rejeitar esse selo da besta aqui. Por quê? Olha só o que diz aqui, ó, em Apocalipse 16, verso 2, quando já começam a ser derramadas as pragas, as 7 últimas pragas. Olha o que diz aqui, Apocalipse 16, verso 2, olha só. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça, né, das pragas pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Isso quer dizer que quem não tem essa marca da besta não recebeu esse flagelo. Então perceba como a coisa é interessante. Tem o selo de Deus, que nos livra de todos esses flagelos e toda essa destruição e da morte, né, eterna e final. Mas tem o selo da besta, que no final, antes da volta de Jesus, quem não tiver não vai poder comprar nem vender, mas quem tiver vai sofrer essa destruição, esses flagelos, essas coisas terríveis que vão acontecer na terra. Então, queridos e amados amigos e irmãos, nós precisamos urgente saber que selo é esse e nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos selados com o selo de Deus. Eu quero ler agora um texto que está em 1 João 3, verso 24, para a gente começar a entender como é esse selo de Deus. Abra aí, 1 João, viu? Não é Evangelho não. Tem o Evangelho de João, mas tem o 1 João, 2 João, 3 João. É a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 24. 1 João 3, verso 24. Olha só o que diz aqui. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus permanece nele. Mas aquele que guarda os mandamentos de Deus, e diz o restante do verso, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aqui nós temos duas verdades impressionantes. Primeiro, que para Deus permanecer em nós e nós permanecermos em Deus, precisamos ter consciência dos mandamentos de Deus, né? Quais são os mandamentos de Deus, e guardar esses mandamentos, obedecer os mandamentos. Deus não vai permanecer naquele que é rebelde, naquele que não se submete a Ele em obediência. E aí está o perigo. Agora, quem é que vai realizar essa obra? Diz ali o texto, 1 João 3,24, é o Espírito Santo, que é o Consolador, que o Senhor Jesus disse que viria logo depois da sua partida. Ele enviaria o Consolador, né, que é o outro igual a Jesus, o Espírito Santo, para que então fizesse esta obra de nos selar, de fazer com que a gente permaneça com Deus e Deus permaneça conosco. Esse é o grande X da questão, permanecer com Deus e Deus permanecer conosco. Isso através do poder do Espírito Santo em nossa vida, nos fazendo entender a palavra, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, para conseguirmos então obedecê-lo. Então, amados, o selamento é algo muito, muito importante. No livro Desejado de Todas as Nações, página 668, veja só o que diz aqui Ellen White. Ela diz assim: toda a verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo, a obediência de Cristo. A vontade refinada, santificada,
encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço, o serviço de Deus. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer, nossa vida será de contínua obediência e fervor. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. E aí sim poderemos ser selados, né, com o selo do Deus vivo, para sermos poupados de todas essas calamidades que sobrevirão ao mundo. Então, amados, ser selado, viver selado, receber o selo de Deus, é simplesmente Jesus vivendo no crente. Jesus vivendo no nosso coração, Jesus dominando a nossa vida e atuando em nós a tal ponto, através do Espírito Santo, que a nossa vida não seja mais a nossa própria vida, mas seja a própria vida de Cristo, refletindo agora a luz de Deus, refletindo a Cristo em nossa vida, no nosso testemunho. Então, quando nós temos essa comunhão com Deus, nós passamos a refletir o seu caráter e passamos a realizar as suas obras. É o que nós lemos em 1 João 3, verso 24. Né? Agora, quando o Senhor vier, Ele vai então separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, e vai dizer para um grupo assim: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês. Mas o outro grupo, ele dirá: não vos conheço. Então, queridos, só tem dois caminhos, só existem dois caminhos, duas portas. Uma que leva à salvação, então é o selamento de Deus, receber o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Aqueles que aborrecem o pecado, aqueles que não amam o pecado, mas que amam a Deus e querem a sua justiça e querem viver na justiça. Mas tem a segunda porta, o segundo caminho, daqueles que se acomodam com o pecado, que gostam do pecado, que amam, né, a violência, a concupiscência da carne. Então serão destruídos, se tornam abomináveis diante de Deus. Então hoje é um momento muito importante na nossa vida, porque hoje estamos vivendo dentro de um grande sinal poderoso. Essa pandemia já estava prevista na profecia. Jesus já tinha falado das epidemias, muitas epidemias, e quando o fim estivesse se aproximando, essas coisas iriam se intensificar. Então estamos vivendo uma intensidade de uma epidemia que é uma pandemia, né? O mundo todo sofrendo, paralisado com essa situação, né? A economia sendo atravancada, a vida das pessoas sendo atrapalhada. Então, perceba, está chegando a hora, está chegando o momento. De que lado você vai ficar? Qual o selo que você vai receber na sua mente, no seu coração? Você quer receber o selo de Deus para servir a Deus e ser poupado de todos os flagelos dessa terra e poderem ter um lugar garantido no céu? Ou você vai receber o selo da besta, o selo do inimigo, para poder comprar e vender aqui nessa terra, ter as suas coisas da terra, mas infelizmente perder as coisas eternas do céu? É uma escolha que você precisa fazer. É uma escolha que você precisa... É uma decisão que você precisa tomar rápido, porque o tempo está sendo muito urgente, está passando muito rápido. A gente precisa tomar a nossa decisão. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e amanhã traremos uma nova mensagem com esse tema sobre a necessidade do Espírito Santo, do selamento, né, da chuva serôdia, do poder de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Oremos mais uma vez. Pai querido, abençoa, Pai, todas as pessoas que estão conectadas, assistindo e acompanhando esta mensagem. Que todos possam ser impactados com a Tua Palavra, possam buscar a Tua Palavra, possam buscar o conhecimento, possam buscar, ó Pai, o selamento verdadeiro, o selamento de Deus, o selo do Deus vivo, para viver em harmonia com a Tua Palavra, com a Tua lei, fazendo a Tua vontade, ó Pai, obedecendo os Teus mandamentos e vivendo uma vida de piedade, uma vida prática cristã, para assim, ó Pai, serem do Senhor, permanecerem com o Senhor e o Senhor permanecer neles. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós,
nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Em nome de Jesus.